Olá, mundo! Eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai ver uma interação com HTML e com o nosso vetor em JavaScript. Vou criar um novo arquivo aqui no meu NetBeans e eu vou chamar ele de Mega Sena. Vocês vão entender o porquê. A gente vai fazer um código, claro que não tão interativo quanto uma Mega Sena. Não sei se Mega Sena é junto ou separado. Mega Sena. Fica feio, né? Enfim, indiferente. Já vou botar aqui um script e um barra script. Beleza. A gente vai aprender agora a fazer um outro tipo de interação com o usuário. Bom, como assim? Eu vou ensinar vocês a fazer uma tag HTML, tá? Essa tag HTML, ela serve pra gente interagir com o usuário. Que vai ser a tag input. O que faz a tag input? Ela abre uma caixa de texto para ter uma interação com o usuário, ou ela abre um botão para ter uma interação com o usuário, ou um checkbox também. Tudo depende do tipo do meu input. Então, eu vou começar aqui o meu input colocando do tipo texto. Então, test. Existem vários tipos de input, tá? Então, o input do tipo test, ele faz com que a gente tenha uma caixa de texto. E depois, eu vou botar um input do tipo submit. O que é esse tipo? Esse tipo, ele cria um botão. Então, ele vai criar um botão e a gente pode colocar um valor nesse botão para ele escrever. Então, tipo, geralmente o botão, por padrão, ele vai enviar, mas a gente pode mudar esse texto. Então, tente acertar um valor da combinação. Beleza. Então, isso aqui é HTML, não pode ficar dentro do script, tá? Vamos dar um Shift F6. Ó, esse primeiro aqui, essa primeira caixa de texto, ela é o input do tipo texto. E essa segunda aqui, esse segundo botão, ele é um input do tipo submit, ok? Então, se a gente escrever um valor aqui e clicar aqui, não vai dar nada, porque a gente não fez nada ainda de interação. Se a gente clicar com o botão direito e inspecionar, aqui tem, ó, Elements, ó, ele selecionou o input do tipo texto. Se a gente clicar aqui, ó, input do tipo submit. Beleza. Agora que a gente tem os nossos inputs, é interessante a gente sempre botar um identificador para o nosso input. Por que um identificador? Porque eu preciso interagir com esse input com JavaScript. E para ele saber de qual input que eu estou falando, cada um tem que ter um identificador. Então, esse primeiro... Eita, que buzina estranha. Esse primeiro input eu vou botar um ID número. E esse segundo input aqui eu vou colocar um ID. Você sempre coloca assim, ó. ID, dá um Ctrl espaço. Aqui é porque tá junto. Dá um Enter, ele já vai autocompletar, tá? Eu vou botar aqui e adivinhar. Ai, que vontade de espirrar. Ok. Feito isso, cada um tem um ID, então se eu quiser interagir com esse primeiro input, eu vou falar que é o ID número, e se eu quiser interagir com esse segundo input, eu vou falar que é o ID adivinhar. Beleza. Feito isso, a gente vai começar a definir o nosso vetor com os segredos. Os segredos seriam os números da Mega Sena. Então, sei lá, vou botar números aleatórios aqui, vai até 60, né, se eu não me engano. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, digamos que esses são os números que a gente tem para interagir. Agora, o que eu preciso? Eu preciso pegar o valor que a pessoa vai digitar na caixa de texto e salvar isso dentro de uma variável para fazer comparações. Então, eu vou ter a variável caixa número, e aí a gente vai usar
document, não é document range, document, ponto. Aí você vai botar get element by ID. Get seria pegar o elemento com o ID. Então, eu vou pegar o elemento que tenha o ID número. Ok? Então, o que isso vai fazer? Ele vai fazer com que a gente pegue o elemento que esteja lá no número. Beleza. Agora, a gente vai criar uma variável que vai ser o botão clicado. Para que vai servir essa variável? Eu vou salvar dentro dessa variável a informação se ele acertou ou se ele errou, tá? Para eu salvar essa informação, não posso simplesmente fazer um if aqui. Então, a gente vai fazer uma função e essa função vai retornar um valor que vai ficar salvo dentro da variável botão clicado. Então, eu vou fazer uma função, como ela... Eu sempre escrevo errado a função. Como ela vai servir somente para salvar dentro da variável, não preciso colocar nome, não preciso colocar parâmetros dentro dela. Então, é possível fazer isso, você salvar uma informação de uma função dentro de uma variável, tá? Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu vetor e aqui eu vou usar um for. Poderia ser um for completo, mas eu vou usar um for in. Então, for var i em segredos, ele vai pegar e aí ele vai fazer o quê? Se, tá bom? Se caixa número ponto value. Por que esse value, professora? Porque quando eu tô pegando caixa número, eu pego só o input, tá? E quando eu pego o value, é o valor que tá dentro dessa caixa que a pessoa digitou. Então, quando a gente fez isso aqui, a gente salvou tudo, salvou a caixa e salvou o valor. Mas quando eu vou fazer a comparação, eu preciso ter só o valor. Se eu não botar value aqui, ele vai achar que é a caixa número, que é o input todo, então ele se confunde. Então, se o valor que está na caixa número for igual a segredos de i, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um alert para a pessoa dizendo para ela que ela acertou um dos números do segredo. Então, meu Deus, eu cliquei no... Você acertou um dos números da combinação. A gente poderia deixar esse software mais complexo, fazer vários inputs e tal, mas não vamos também pirar. Ok, o que a gente normalmente faria aqui? Faria um else, você não acertou. Mas, se a gente fizer um else, você não acertou, e a gente tem 6 elementos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 6 comparações de if e else. Dificilmente a pessoa vai acertar as 6, né? Então, a gente teria processamento desnecessário, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou deixar ele passar por todos os valores e ver qual que a pessoa acertou. E depois, aqui embaixo, eu vou colocar um alert para quem errou. Então, infelizmente, você errou. Mas, professor, ele vai executar os dois, não vai? Sim, ele vai executar os dois. Por quê? Ele vai fazer esse for, todo ele, ok? E aí, o que vai acontecer? Terminou o for, ele vem para o alert. Então, eu vou ensinar um jeito de vocês pararem a função de executar. Você vai adicionar aqui um return sem nada. Então, o que ele vai fazer? Vamos pensar isso aqui. Ele vai abrir a função. Ele vai pegar o primeiro índice, que é o 16, e vai comparar se esse 16 é igual ao número que a pessoa digitou. Se de cara ela já acertou, ele mostra isso aqui, e aí ele vai para o return. Quando ele vai para o return, ele cancela a função,
salva a informação aqui dentro de botão clicado e vai para baixo. Então, eu não precisa testar todos eles, sabe? É bem mais simples. Então, isso aqui a gente não usa sempre, mas é possível utilizar. Então, para vocês saberem que dá para usar dessa forma também, e você diminui o número de processamentos, tá? Eu só quero falar também, esqueci de uma coisa. Eu tirei esse exemplo de um livro muito bom da Casa do Código, que se chama Lógica de Programação com JavaScript, tá? Ele é muito bom, então quem quiser aprender JavaScript, ele, apesar dele estar um pouquinho desatualizado em algumas coisinhas assim, mas a maioria, em sua maioria, ele é muito bom. Então, tem uma olhada na internet, ele não é muito caro. Quem quiser comprar, tem até como comprar ele um e-book, né? Porque às vezes é mais barato, então você vai usar no computador. Bem legal esse livro, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu já salvei dentro de botão clicado. Ou ficou salvo, parabéns, você acertou, ou ficou salvo, infelizmente você errou, porque ele já viu se a pessoa acertou ou errou, porque eu já peguei o elemento aqui que ela botou dentro da caixa de texto. Agora, a gente tem que fazer essa interação. Então, eu vou ter uma variável que eu vou chamar de botão adivinhar. E essa variável, ela vai receber o botão. Professora, mas ela vai receber o botão? Não, ela vai receber a informação de que a pessoa clicou no botão. Então, document, getElementById, adivinhar. Então, essa variável botão adivinhar recebe a informação de que o meu usuário clicou no botão adivinhar. Ok. Agora, botão adivinhar, ponto, onClick. Então, o que é essa função onClick? Significa que quando a variável botão adivinhar for clicada, ele vai mostrar a variável botão clicado. Ok, vamos lá. Vamos começar de novo. Sei que ele é um código um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho as minhas duas interações com o usuário, a caixa de texto e o botão. Aqui eu tenho o meu vetor com os números da Mega Sena. Dentro da variável caixa número, eu peguei o elemento com o ID número. Então, eu fui lá, peguei o elemento do input do tipo texto. O elemento todo, a caixa e os valores que estão dentro da caixa que a pessoa digitou. Então, ficou salvo aqui. Agora, eu fiz uma função para salvar uma informação dentro de uma variável. Então, eu fiz a variável botão clicado e ele tem uma função que não tem nome porque ela só serve para salvar aqui dentro, então eu não vou chamar ela, sem parâmetros. Ele vai passar por todos os valores ou até acertar o valor do meu vetor, utilizando esse for e vendo se o valor da caixa do elemento é igual a um dos valores do segredo. Se isso for verdade, ele vai salvar dentro da variável botão clicado esse alert, dizendo que a pessoa acertou. Se a pessoa acertou, ele já vai para esse return e finaliza a função, ele vem para cá. Na verdade, tá faltando um ponto e vírgula aqui, porque a gente abriu um var, então tem que fechar aqui. Se ele passar por todo esse for e nenhum deles for igual, ele vem para este alert. Aqui também faltou um ponto e vírgula. Se ele acertar um deles, ele já pausa a função, ignora esse alert e vem para esse ponto e vírgula. Dentro da variável botão adivinhar, eu vou salvar o meu botão, ok? Então, eu salvei aqui o meu input, que é o meu botão. Quando a pessoa clicar, porque o onClick é quando clicar no botão adivinhar, ele vai chamar a variável botão clicado. Então, se dentro dela tiver salvo este alert, ele vai mostrar na tela esse alert. Se tiver salvo este alert, ele vai mostrar esse aqui. Vamos salvar, Shift F6. Eu não lembro os números que eu botei, eu lembro que tem o 16, né? Então, eu vou botar aqui 16. Tente acertar um valor, infelizmente você errou. Mas eu não tinha botado 16. Deixa eu atualizar. Deixa eu botar 13. Infelizmente você errou. Vamos ver com 16 de novo. Atualizar.
16. Infelizmente você errou. Que ótimo. Ah, tá. Eu botei igual, 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 certo? Só que o igual, 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 ele é o mesmo tipo e o mesmo valor. Só que o que acontece? Quando a gente recebe uma informação de um input, ele recebe como string. E o meu vetor aqui, ele é um vetor de integer. Então, eu vou usar só igual, igual. Mesmo que no NetBeans fique errado, mas eu vou usar só o igual, igual. Qual era a outra coisa que eu poderia fazer para usar os três iguais? Botar aqui as minhas variáveis do meu vetor entre aspas, tá? São duas opções, as duas estão corretas. Shift F6, agora sim. 16. Parabéns, você acertou. Agora 5. Infelizmente, você errou. Ok? Então, por isso que a gente usa só os dois iguais, porque a gente está comparando somente o valor e não o tipo. Bom, então, essa é uma forma da gente interagir com o input. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas é uma forma da gente fazer essa interação com o vetor e com o input. Sempre que a gente quiser receber uma informação de um input, a gente utiliza dessa forma aqui, ó, pega o elemento do ID, tá? Então, você pode pegar esse elemento do ID e salvar dentro de uma variável, fazer interação com ela e fazer outros tipos de interação. Aqui foi só uma delas. Então, a gente tem o prompt, que serve para a gente receber informação do usuário, mas a gente também pode fazer dessa forma. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até mais!